Galera, beleza? L Tabuleiros BR, hoje para fazer um review de Dolmen, ou Dolmen, não sei como é que pronuncia, é uma palavra sueca e eu não sei como é que pronuncia, mas enfim. Dolmen. Dolmen é um jogo de controle de área de 2015, um jogo de Thomas Oldenhoven. Acho que é isso. A arte feita pelo artista Mark Margielski, da editora Egerspiel. É um jogo de 2 a 4 jogadores e tem uma média aí de 30 minutos de jogo. Dolmen é uma nova edição do jogo de 2005 do Die Dolmengoter, que inclui uma nova arte, né? A arte do tabuleiro é diferente, a arte do antigo tabuleiro era bem feia, inclusive, né? do jogo que inspirou, né? essa nova versão, e tem pequenas alterações na jogabilidade. E também o jogo, né? o antigo era de 2 a 5 jogadores, esse é de 2 a 4. E como é que funciona? O jogo é muito simples, a regra é simplíssima, não tem nenhuma dependência de idioma. Então vou fazer uma simulação aqui para 2 jogadores. Né? São as cores amarela, vermelha, azul e branco. Vou fazer a simulação para 2 jogadores. Então as peças são peças de madeira, né? não tem carta, não tem nada, são só as peças para ser colocada. E esse jogo eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, e eu estava procurando um jogo diferente, né? Na verdade um jogo mais simples de controle de área. Né? Eu acabei achando esse controle de área abstrato e pesquisando, né? e me impressionou. O jogo é excelente, o jogo é muito bom. Mas vamos lá, deixa eu falar sobre os componentes e as regras. Cada jogador começa com 5 pontos, né, no track de pontos, e com 3 druidas e uma quantidade de pedras, né, que são essas peças, uma quantidade de pedras e uma quantidade de dolmens, que são esses quadrados com 3 valores, né, 1, 2, 3 e 4. Então você vai ter uma quantidade de cada um desses números e eles ficam escondidos para os outros jogadores, né? Para vocês fiquem embaralhados, os outros jogadores não podem saber quais são os valores dos domens que você vai usar. As ações possíveis são 3 e é muito simples, como eu disse, né? É um jogo muito fácil de você explicar. As regras são as seguintes, são 3 ações possíveis no jogo. Uma delas, né, as ações possíveis são colocar um druida em jogo, tirar o druida do jogo e mover uma casa adjacente. Toda vez que você move uma casa, você coloca uma pedra naquele espaço que você saiu. Mesmo você tirando o monge, também coloca uma peça. Então, pode colocar um monge, tirar um monge e aí coloca uma peça, ou mover um monge e aí coloca uma peça naquela casa onde você deixou, onde você saiu. Você pode mover também pelos portais, né? Então aqui, por exemplo, você tem um portal R que vai sair aqui. Então você
teleporta daqui para cá, e mesmo no teleporte você vai colocar uma peça, né, movendo, pá, teleportou, coloca uma peça lá de onde você saiu. Então você pode teleportar de um lado a outro do tabuleiro, por exemplo, aqui esse L branco para o L branco, o V branco aqui para o V branco e por aí vai. São as runas que tem em volta, são os portais. Tá, e aí como é que funciona o jogo? Você tem que fazer pontuação, né? No final do jogo, quem tiver mais pontuação ganha. Vamos fazer uma simulação aqui. Eu coloquei o meu druida aqui e o amarelo eu coloco dele aqui. Então, para você usar os domers, você tem que dominar, né? Você tem que controlar esses círculos, né? Vamos dizer, eu movi, coloquei uma pedra, meu oponente moveu, eu coloquei uma pedra. E ele colocou uma pedra, né? Então ele moveu e colocou uma pedra. Então eu movi de novo e coloquei uma segunda pedra. Nesse momento eu tenho a maioria desse círculo. Então, tendo a maioria do círculo, eu escolho um dos meus domens e coloco virado naquele círculo. Mas aí o meu oponente moveu mais uma vez e iguala o número. Então, igualando, ele vai pegar também uma domen dele e colocar por baixo, já que ele igualou. Então, eu vou, minha próxima ação é colocar outro druida no jogo, e ele vai andar. Então, ele se movendo, ele passou o meu número de pedras. Então, ele coloca outro domen. Só que dessa vez, como ele tem a maioria agora dos números, ele coloca por cima. Então é essa a regra. Se você igualar, ou se você tiver a maioria, você coloca a primeira peça, né, como o vermelho fez. Se você igualar o número, você bota por baixo. Se você passar o número do seu oponente, você coloca por cima. E você só coloca quando tem pedra de outro jogador, né? Se você estiver sozinho, por exemplo, aqui, você andou 2 vezes, não bota domen nenhum. Tem que ter pelo menos uma pedra do seu oponente. Tem uma pedra do seu oponente, você vai lá e coloca o seu primeiro domen. E assim vai, né? E o jogo vai controlando esses círculos, né? Vai colocando os domens nos círculos. E no final do jogo, quando acaba as pedras de um jogador ou os domens, acabou a pedra ou o domen, né? Vai terminar a rodada e vai fazer a contagem. Como é que funciona a contagem? Você vai multiplicar o número do domen pelo número do círculo, por exemplo. Então vamos colocar igual estava. Vamos dizer que estava dessa forma aqui. Ele igualou e passou ali. Então ele ficou dessa forma. Então o primeiro vai multiplicar pelo valor total, 1 vezes 5, né? Ele vai andar 5, vai para 10. O segundo vai diminuir em 1 o valor, 3 vezes 4, né? Então, 3 vezes 4, 12, ele vai para 17. E o último aqui do fundo, ele vai multiplicar por menos 2, né? 2 vezes 3, 6. Aí vai andar mais 6, né? 2, 3, 4, 5, 6. E assim vai. Né? Se tivesse outro, seria menos 4. Se tivesse menos outro, seria menos 5. Então, a partir desse momento, né? Então, se você vê aqui que tem 5, então só pode ter 5 domens. Se tiver 4 domens. 3 domens. Por quê? Porque se passar esse número, é vezes 0, né? Se tiver 6 domens, não vale a pena você colocar, porque o último vai ser multiplicado por 0. E assim vai, né? E quem tiver mais pontuação nessa contagem no final, ganha. Por que começa no 5 aqui? Porque tem uma regrinha
você pode escolher não colocar uma pedra nesse movimento. Como? Vamos dizer, eu vou movimentar daqui para cá, mas eu não quero colocar aqui, porque senão o amarelo vai ter maioria, né? E vai colocar o primeiro Dolmen aqui nesse círculo. Então eu diminuo em 1 o meu track aqui de pontos. Então você pode fazer isso até 5 vezes, né? Então você pode andar, diminuir para não colocar e assim vai até chegar ao 1. Então você pode não colocar 5 peças. Acabou essas 5 peças que você não colocou, você é obrigado a colocar as pedras no jogo. Então é isso. O jogo é muito simples, o jogo é muito fácil de explicar. Eu acho que é o jogo mais fácil de regras mais fáceis da minha coleção. É muito simples mesmo, é muito divertido, muito bacana. Joguei de dupla, joguei com 4 pessoas, é muito legal, né? Bem competitivo e muito simples de explicar, né? Muito rápido, pô, você coloca um druida, tira um druida ou anda, muito fácil. E eu recomendo muito, é um jogo muito bacana, com a arte muito bonita, né? Que é a arte, né, como eu disse, a arte do jogo que inspirou esse remake é bem fraquinha, mas essa repaginada aqui foi muito bem-vinda, muito bacana, muito bonito, né? Como eu disse, é um jogo que eu não conhecia, mas ainda bem que eu conheci, ainda bem que eu arrisquei, né? Porque vale muito a pena, é um jogo bacana, é um jogo relativamente barato, né? Pelo que ele oferece, e vale a pena. Os componentes bacanas, né? Apesar de não serem tantos componentes, mas os componentes de madeira aí, o pessoal que reclama que madeira, plástico, componentes de madeira, e vale a pena estar adquirindo a coleção. Recomendo mesmo, recomendo fortemente. E é isso aí. Esse foi o review de Dolmen. Tem uma curiosidade aí. Tem uma curiosidade. Dolmen é uma gíria sueca, né, como eu disse no início, que é uma palavra sueca, é uma gíria sueca para genitália masculina, né? E aí você me pergunta, qual a relação da genitália masculina com o jogo? Não tem nenhuma relação, até porque o jogo é abstrato, né? Tem mulher, né? Tem um bicho aqui, tem uma coruja, tem um homem aqui, mas não tem nenhuma relação com genitália masculina. Mas enfim, é uma curiosidade o nome do jogo. Mas é isso aí. Valeu quem assistiu e até os próximos vídeos.